Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus se faça em nossos corações, né? E que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar, né, esse momento, essa oportunidade que nós temos de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a oportunidade que temos, né, de deixarmos um pouco as nossas ocupações rotineiras e preocupações, né, do dia a dia, e que possamos agora, nesse momento, nos entregarmos realmente a essas reflexões. Nós hoje escolhemos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E tem um item lá que se chama a porta estreita e que a gente trouxe para refletir um pouquinho nessa noite. Antes, nós vamos ver uma fala, né, do Espírito Leon Denis no livro Depois da Morte. Ele fala assim: a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Não há felicidade nem mal eternos. A recompensa ou o castigo consistem na extensão ou no encurtamento das nossas faculdades, do nosso campo de percepções, resultante do bom ou do mau uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio e das aspirações ou tendências que tivermos em nós desenvolvido. Então, isso está lá no livro Depois da Morte. Então, a gente faz essa reflexão porque a gente aprende, né, na doutrina espírita, que a vida, essa nossa passagem aqui pela Terra, é realmente um momento de aprendizado. Essa oportunidade que nós temos, estarmos inseridos numa determinada família, no trabalho que nós escolhemos, com os companheiros que estão ao redor, representa uma oportunidade valiosa para o nosso espírito, de aprendizado, de estarmos desenvolvendo em nós virtudes, né, que já iniciamos esse desenvolvimento em outras vidas, porque essa passagem é uma continuidade, já trazemos uma bagagem, né, já trazemos aprendizados e temos aqui a oportunidade de desenvolvê-los mais e mais, né, de nos desprendermos de sentimentos que ainda causam sofrimento, para avançarmos rumo à luz. O professor César Soares dos Reis, que eu vou citar nesse estudo de hoje, que eu tenho uma profunda admiração, né, pela oportunidade de aprendizado que ele sempre nos traz em sua palestra, fala uma coisa que eu fiquei encantada na primeira vez que eu ouvi, ainda jovem, quando ele disse que nós somos seres divinos, que nascemos para a luz, que fomos criados para a luz. Isso me encantou na minha juventude, quando eu ouvi essa fala, né? Seres divinos. E aí a gente pensa, a gente observa o nosso mundo, a violência, né? Seres que ainda transitam no caminho, né, do mal, que ainda se comprazem com o mal. E eu penso nessa frase: nós somos seres divinos, criados para a luz, para o amor. Cada um vai alcançar essa luz a seu tempo, mas o mal não é eterno, né? Então ele fala que nessa escola
temos aí o meio de adquirirmos os conhecimentos. E quando fala em educação aqui, nós sabemos que a doutrina espírita fala dessa educação num sentido muito mais amplo, né? Da educação do ser imortal, que vai além das aquisições de conteúdos, de conhecimento, né? É uma educação muito mais ampla no desenvolvimento tanto do conhecimento quanto da moralidade. Então, pelo trabalho que nós abraçamos, pelo estudo e, muitas vezes, através da dor, né, que representa para nós um mecanismo de ajustamento vibratório, para que a gente mude o rumo das nossas escolhas, né? Porque muitas vezes as escolhas equivocadas que tomamos e atos equivocados que realizamos, sabendo que estamos numa lei de ação e reação, geram consequências que recaem sobre nós mesmos. E nós mesmos temos aí que reparar, que entrarmos em harmonia com a lei de Deus, que é uma lei de amor, é uma lei de sabedoria. Então, ele coloca que a recompensa ou o castigo consiste na extensão ou no encurtamento das nossas faculdades, do nosso campo de percepções, resultantes do bom ou do mau uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio. Quer dizer, o bem-estar ou o sofrimento vai depender da nossa escolha, né? Daquilo, dos passos que nós dermos. E nós somos livres para isso. O que difere a doutrina espírita de outras religiões é que ela não impõe normas de conduta, normas de proceder. Nos oferece o esclarecimento para que você tome a decisão, né? Porque o mérito está totalmente relacionado com a nossa própria decisão, com a escolha que fizemos e com o caminho que tomamos. Então, o Espiritismo, né, com todos os conceitos que traz, que foram enviados pelos Espíritos, né, nos dá oportunidade de pensar, de refletir, de escolher, diferentemente de muitas outras religiões que proíbem isso, você faz aquilo. No Espiritismo, nós somos livres, né, para a escolha, mas sabendo que vamos responder, vamos sofrer as consequências dessas escolhas e vamos responder por isso. Então, tudo depende do caminho que escolhemos, né, da nossa rota. Mas sabemos que aqui nós estamos tendo a oportunidade de continuar a nossa trajetória. Já tivemos um passado, já trazemos uma bagagem e aqui estamos preparando esse futuro, esse porvir, né? Que vai ser ditoso ou não, dependendo daquilo que estamos semeando. Então, nós temos aí Jesus, e a porta estreita foi uma colocação do Sermão do Monte, que nós encontramos em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Jesus nos coloca o Sermão da Montanha. E ali nós temos um código de conduta, né, de bem proceder para alcançarmos a felicidade tão almejada. Gandhi dizia que se todos os livros se perdessem, mas o Sermão da Montanha continuasse, não haveria necessidade de mais nada, porque ali está resumida toda a doutrina do Cristo, toda a sua conduta, todo um caminho para esse reino dos céus, todo um caminho para alcançarmos a felicidade. Então, no Sermão do Monte, o Cristo fala da humildade, da pureza de coração, né? da brandura, da mansuetude, nos fala da necessidade do perdão, nos fala da necessidade de ajuntarmos os nossos tesouros no céu e não na terra, nos fala do desprendimento, nos fala do amor ao próximo, do amor aos inimigos, coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Com o olhar da matéria, nós realmente não conseguimos compreender. E após ele colocar essas propostas, nós vemos aí: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram.
Quão pequena é a porta da vida, e quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso aí a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, quando a gente lê, a gente fica, meu Deus, se essa porta que conduz à vida é tão apertadinha, né? Aí a gente pensa assim, pô, agora a gente está frito, a gente acaba entrando na porta larga mesmo, né? E vai a maioria pela porta larga. A gente, às vezes, coloca esse ensino como uma coisa inacessível para nós. Ah, mas sou tão imperfeito, como é que eu vou escolher essa porta estreita? Né? E a gente vai mergulhando por achar que não temos essa capacidade, por achar algo muito distante de nós. Aliás, isso é muito importante a gente ver, né, que o Cristo não é algo tão distante de nós. Por mais que tenhamos dificuldade, né, em de assimilar muitos das suas verdades, da sua doutrina, tudo que ele falava era possível, né? Tanto que nós temos exemplos na história da humanidade daqueles que conseguiram adentrar essa porta estreita, né? E nós vamos ver hoje que não é impossível, para a gente sair daqui animadinho, né? Que é possível. Vamos aproveitar esse nosso momento, vamos aproveitar essa nossa encarnação, que é um presente muito valioso que todos nós temos a oportunidade. Então aí a gente vê largura relativa das portas num mundo de provas e expiações, que é o nosso caso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a porta estreita, nós vemos aí a minoria dos espíritos adentram essa porta, né? Porque é a porta justamente que fala dos ensinos, né? Que resgatam os ensinos lá do Sermão da Montanha, né? Do amor, da humildade, né? Da fraternidade, do desapego. Então, é uma minoria ainda no nosso mundo. E a maioria vai por onde? Pela porta larga, que representa o quê? Quando nós cedemos às paixões, cedemos aos vícios, não conseguimos ter o entendimento da nossa real condição e não conseguimos realmente sair, né, da materialidade. Nesse livro Impermanência e Imortalidade, o espírito Carlos Torres Pastorino, pelo médium Divaldo Pereira Franco, belíssimo, Impermanência e Imortalidade. Ele fala que quando reencarnamos, quando voltamos à Terra, realmente parece que ficamos, né, um torpor em relação às coisas espirituais. Nós nos envolvemos muito nas vibrações da matéria. Isso é realmente uma realidade. Né? Nós nos envolvemos tanto que às vezes deixa a vida me levar, não é? Vida leva, muitas vezes nem se raciocina quem sou eu, o que estou fazendo aqui, qual a finalidade de estar aqui, por que eu tenho essa família, por que escolhi essa profissão. Muitas vezes aqueles questionamentos feitos lá pelos filósofos do passado, hoje em dia as pessoas vão caminhando, sem essa preocupação. Né, colocam o barquinho lá e a maré vai levando. Né? Então, aí, nós realmente entramos na porta larga. Vamos deixando que essa porta vá realmente nos consumindo. Né? Nós vamos entender melhor isso aqui. Aí nós temos uma história, né, que é uma lenda chinesa que fala sobre Lin, que casou-se, né, e ela, como era da tradição, o filho primogênito tinha que cuidar da mãe. E ela acabou indo morar com a sogra e começou aquelas dificuldades de início de casamento, porque tanto a mãe tinha ciúme do filho, quanto ela também tinha ciúme da sogra. Então, a vida ficou complicada, a relação era difícil, a sogra era impertinente, se metia em tudo, ela não aceitava. Então, ela começou a ficar muito aborrecida com aquela situação. E ela foi desesperada, resolveu procurar um velho sábio curandeiro chamado Wang, que habitava naquela região, e ela foi procurar desesperada, preciso de um conselho, e contou a história, e o sábio falou, que queres de mim? Quero matar a minha sogra. Como assim? Não,
o senhor pode fazer um veneno, né? E assim eu me livro da minha sogra. Então, ele falou assim, mas isso é muito arriscado, porque se eu te der um veneno e a sua sogra morrer logo, seu marido vai desconfiar, pois vocês vivem em atritos, né? As pessoas vão desconfiar. Mas eu preciso me livrar da minha sogra. Então, ele foi e deu realmente um veneno, falou assim, olha, isso aqui você vai colocar no chá da manhã e da noite. Só que não vai matar de imediato a sua sogra. Vamos fazer uma coisa em doses homeopáticas, né, para que ninguém desconfie. E, pelo amor de Deus, quando a sua sogra morrer, você chore bastante, chore no caixão. E, a partir do momento que você está dando esse veneninho, você também trate a sua sogra melhor. Trate com mais educação, com mais respeito, com mais afabilidade, para que ninguém venha, de modo nenhum, desconfiar disso aí. E esse processo vai durar 6 meses. Ao final de 6 meses, ela estará completamente morta. E ela foi, né? Feliz da vida, era uma ideia magnífica. E assim ela fez. Foi lá no café, no chá da manhã, no chá da noite, botava a poçãozinha e tratava a sogra bem. Então a sogra implicava, né? Era impertinente, ela pensava, não, são só 6 meses, então não vou ligar, deixa para lá. E a relação foi tornando-se um pouquinho melhor, porque não havia atrito. Ela procurava fugir dos atritos, porque ninguém podia desconfiar, né? E passaram 3 meses, a sogra começou a rir para ela ri para a sogra, ficou uma coisa assim mais agradável, né? Quando chegou no 3º mês, ela começou a perceber, poxa, né, a minha relação melhorou tanto, né? Mas aí ela pensou, bom, se está boa com ela, vai ficar melhor ainda sem ela. Então, foi embora lá, todo dia botando o veneninho. No 5º mês, ela parou. Por que parou? Porque às tardes ela sentava, conversava com a sogra, as duas riam, ela contava fatos da sua vida para a sogra aconselhava, começou a se tornar uma relação muito mais amigável, né? E muito mais profunda. Então, ela começou a ficar assim, meio com aquele remorso. Né? Poxa, ela não era o que eu pensava. Né? Ela não era tudo aquilo que eu pensava. E começou a ficar preocupada, incomodada com tudo que aconteceu. Aí, já se aproximando do período dado, ela foi lá e procurou o velho sábio, já desesperada, chorando. Meu Senhor, preciso que me ajude. Mas o que aconteceu, Lin? Meu Deus, eu estou matando a minha sogra. E a minha sogra é uma pessoa boa. Não é aquela cobra que eu achava. Nós nos tornamos amigas e eu estou matando a minha sogra. E o sábio, aquieta-te, Lin. Calma. Na verdade, você não está matando a sua sogra. Aquela poção, aquele veneno que eu dava, na verdade, era uma vitamina que até estava tratando e auxiliando, combatendo o estresse da sua sogra, né? Porque você implicava, ela implicava, estava estressada. Então, na verdade, eu estava ajudando, né, também a sua sogra. E a você a perceber que não vale a pena, né, acumularmos o rancor e o ódio nos nossos corações. Eu sabia que o tempo era o melhor remédio e o tempo iria resolver essa situação. Então, a gente vê aí que a Lin passou a perceber o que eu coloquei aqui. O campo de percepção da Lin começou a se ampliar. Antes, curtinho, começou a perceber que a sogra não era um poço de erros, de enganos, havia também virtudes, né? Passou a compreender melhor. Então, olha a importância da nossa estadia aqui, vamos assim dizer que nós estamos tendo a oportunidade de ampliar esse nosso campo de percepções, porque às vezes a gente convive com o outro e o outro é o poço dos defeitos, nós da virtude, mas o outro é o poço do defeito. Mas será que não tem uma virtude? Quando o nosso campo está de visão, de percepção é estreito, nós não conseguimos
visualizar, né, o bem, o lado bom das coisas. Por isso as relações são tão difíceis. Por quê? Porque o vício do outro, o erro do outro, fala mais alto que tudo. É o que nós valorizamos, é o que nós percebemos. E muitas vezes não temos, na verdade, a boa vontade de ampliar o nosso campo de percepção. E aí nós vemos as tragédias das relações no nosso hoje, né, no nosso mundo atual. Então nós vemos que realmente o Cristo falava que vencer as más tendências, praticar a caridade, poucos se predispõem a isso. É mais fácil seguir, né, a porta das ilusões, que seria essa porta larga. Então, Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, coloca para a gente: quem coloque a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundanos, destaque social e poder, desfrutar de privilégios e dinheiro, não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais que respondem pela competitividade e pelo desequilíbrio da emoção. Quer dizer, o homem busca, anseia a felicidade. Se ele anseia, porque um dia ela existe e ele vai encontrar. Mas a proposta do Cristo, a felicidade não é deste mundo. Porque a felicidade resulta de uma conquista do espírito, da paz interior. Nós não encontramos a felicidade nas coisas externas, nós não encontramos a nossa felicidade nem no outro, na posse do outro. Porque às vezes nós não queremos só ter coisas, nós queremos ter pessoas, né? Queremos a posse das pessoas. Não, só vou ser feliz se ele me amar. Se ele não me ama, então eu vou tomar um veneno. Né? É assim, porque nós depositamos a felicidade, esse conceito de felicidade ainda é limitado, na visão do espírito, ainda imperfeito. E nesse mundo de provas e expiações, a felicidade muitas vezes é sinônimo do ter, né? Das posses, do triunfo aqui na Terra. Então, é mais ou menos assim, né? A cabeça fica tão cheia, né, de desejos materiais, né, dessa vida que é transitória, que é passageira, que um dia a cabeça explode, né? Faz assim mesmo, porque nós vamos acumulando tantos desejos, achando que possuindo-os vamos ser felizes, vamos ter felicidade. E aí acontece mais ou menos assim, a gente possui, aí dá um tédio, aí a gente já quer outra coisa, aí a gente consegue, faz de tudo para conseguir, continua o tédio, né? Por quê? Essa sensação de não estar pleno. Todos nós temos uma sensação de não estar pleno, porque ainda não alcançamos realmente essa plenitude. Então, vem um vazio, e é um vazio que não é preenchido com as coisas de fora, né? Então, um dia a gente explode. Então, aí nós temos essa dificuldade de entender a proposta do Cristo, que está lá no Sermão do Monte. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Quer dizer, nessa impermanência, que é a vida material, que é transitória, que é uma passagem, nós sabemos que tudo é instável em relação à vida material. Hoje eu estou aqui falando, amanhã eu posso não estar. E nós ainda nos espantamos, né, quando vemos a notícia de um desencarne. Desencarnou José Wilker. Tão cedo, né, essa nossa reação. Mas nós não sabemos qual será o nosso momento. Quando seremos chamados? Porque a vida aqui é transitória. Nós estamos numa passagem realmente. Claro que o nosso desejo é 100 anos, 120, não sei quanto, mas não é a realidade. Porque a nossa verdadeira vida não é a vida na Terra, não é a vida material, né? O reino não é esse, realmente. Então, estamos de passagem.
Então, nós, quando não temos essa visão, dessa transitoriedade, que somos espíritos imortais, temos a dificuldade também de entender como, né, juntar esses tesouros no céu. Justamente, que tesouros são esses? São os ensinos deixados pelo Cristo. Porque os ensinos deixados pelo Cristo libertam o espírito. E nós temos essa dificuldade desse entendimento. Né? E nos escravizamos. Rousseau tem essa frase: o homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. Não é mais ou menos assim? Ele sempre está acorrentado a coisas que, na verdade, não são essenciais, mas ele se acorrenta. Ah, não. Se acorrenta por quê? Pelo ciúme, pela inveja, por querer ter aquilo que o outro conquistou, né? E vive amordaçado, vive acorrentado, não se liberta. Mas como? Fulano tem, eu também tenho que ter, né? E é natural na nossa condição, mas faz-se necessário as reflexões, faz-se necessário, muitas vezes, a luta para que a gente rompa essas correntes que nos aprisionam. Não, eu só vou ser feliz quando casar com aquela pessoa. Aí eu faço tudo para casar com aquela pessoa. Não interessa o que eu vou fazer, mas eu só vou ser feliz para casar com aquela pessoa. Aí quando casa, às vezes descasa. Porque a felicidade não estava ali. Na nossa mente estaria. Não, eu só vou ser feliz quando fizer aquela casa. Aí fez a casa. Aí, de repente, está na casa, mas dá um vaziinho, né? Dá uma vontade de conquistar outra coisa. Porque nós estamos colocando a felicidade nas coisas perecíveis. Não, né, que nós não possamos, nós vamos ver lá na frente, usufruir dessas coisas. Né? Nós estamos na Terra, temos a necessidade de usufruir. O perigo é sempre o excesso. O perigo é sempre quando nos escravizamos, né? Então, a criatura não é o que se apresenta, nem como se encontra. Olha isso aí. A criatura não é o que se apresenta, nem como se encontra. Está lá no livro O Ser Consciente, pelo espírito Joana de Ângelo, psicografia de Divaldo. Esse estado impermanente é trânsito para o que se será. Aí, Rosemary, eu não sou, o que estou me apresentando é complicado, mas eu não sou Rosemary, eu estou, Rosemary, nesta passagem pela Terra. Eu sou um espírito imortal que já tive outras experiências como homem, como mulher, virei em outras futuras, né? Então eu não sou, eu estou. Mas nós temos dificuldade de entender isso. Nós somos, né? Nós somos, mas precisamos fazer esse ensaio para esse entendimento. Em prazer ou em sofrimento, não se é isso, mas se está isso, conscientizando-se do contínuo no qual se encontra mergulhado. Quer dizer, na verdade, né, nós estamos numa caminhada, hoje, mergulhados nesse corpo, que é necessário para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução como espíritos. Né? Mas daqui a pouco eu deixo esse corpo e continuo a minha caminhada como espírito mortal, para retornar num outro corpo. É assim, é a lei do progresso, é a lei da evolução. Como nós evoluiríamos se não fosse assim? Através da lei da reencarnação. Deus bom, Deus justo, que dá essa oportunidade ao espírito, quantas vezes sejam necessárias, até que ele se desprenda de todas as amarras e se torne realmente um espírito livre, um espírito puro. Essa é a nossa caminhada, a nossa trajetória. Então, a gente vai ver algumas reflexões, né, que Kardec faz, então, aos espíritos, na terceira parte, quando vai falar do gozo dos bens da terra. Né, porque a gente já viu do chamado do Cristo, do desprendimento, de não estarmos juntando os tesouros na terra. Então, Kardec, muito sabiamente, na questão 711, ele vai perguntar: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta:
Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem meio de cumpri-lo. Então, nós precisamos passar pela matéria, pela vida na terra. Nós conseguimos, né, com o suor do nosso trabalho, a nossa casa, os nossos objetos, que são necessários. Muitas vezes, nós extrapolamos esse necessário, né? Muitas vezes, e são justamente os excessos que prejudicam. Ou se nós criamos amarras, né? Nos prendemos a tal ponto de dizer, eu não vou deixar minha casa nunca. Vai deixar. Vai deixar. Querendo ou não, vai deixar. Né? Ah, esse carro é meu. Ah, o ladrão pode levar o carro, e aí? Né? Ah, compra outro carro. Então, quer dizer, nós temos o direito de usufruir isso aí. Necessitamos usufruir das coisas materiais. Né? Mas devemos lembrar disso, é impermanente essa situação, né? Essa realidade. Então, vai lá. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Porque é muito bom, né? A mulher olha aquela vitrine, aqueles sapatinhos, o olhinho brilha. Não é isso? É bom, né? As bolsinhas, é legal, né? Uma conquista, né? Comprou lá o celular, o tablet, né? E o olhinho brilha. Há um brilho diferente. Nós temos um atrativo nessas coisas, né? Então, aí é a resposta dos espíritos, para estimular ao homem ao cumprimento de sua missão e também, quer dizer, imagina, se eu não tenho uma atração, né, se eu não quero aquilo ali, eu não vou correr atrás. Então, eu vou ficar parado. Então, há necessidade de um estímulo para que a gente haja, né? Então, para estimular ao homem o cumprimento da sua missão. Se a gente não tivesse vontade de comprar nada, não precisa trabalhar não, né? A gente não vai pagar nada, não vai ter nada, então a gente ficaria ali, na inércia total e absoluta. Então, para o cumprimento da sua missão é necessário. E também para experimentá-lo por meio da tentação. Aí que está o problema, porque nós somos experimentados também, né? Quando é que estamos exagerando? Os excessos. Não é? A todo momento nós somos experimentados. Mas tem um objetivo. Olha, Kardec era incrível, né? Qual o objetivo dessa tentação? Tem que ter um objetivo. Qual o objetivo? Olha só, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, isso aí é exercício. Nós somos seres pensantes, seres inteligentes. Então, precisamos desenvolver, e é difícil, porque a gente vê, a gente quer, né? A gente quer, e aquilo ali às vezes fica lá, naquele quartinho, na nossa casa, tempos e tempos. Mas na hora, a gente não pensou. Ela passou o cartão, já era, né? Passou o cartão, foi-se. Então, porque não adianta voltar na loja e dizer, ai, queria mudar isso aqui, né? É complicado. Então, a gente tem que ter, né, desenvolver o raciocínio, desenvolver essa razão, preservando dos excessos. Olha isso aí, olha, vamos ver essas gravuras, né? Então, a gente quer comprar. Precisa, né? Comprar isso, sair com isso tudo. Né? O culto à beleza. Né? Nós vivemos num mundo onde a gente tem que ser magro, a gente tem que ser bonito, a gente tem que se vestir bem, é isso aí. E buscando esse caminho, a gente comete uma série de excessos, de bobagem. Né? Não tem necessidade de... Já viram aquela coisa que se transformou tanto que ninguém conhece mais? Transformou, né? São os excessos, né? Não precisava, porque aí fica outra pessoa, e aí a gente não conhece mais, o queridinho não é mais querido, né? Virou outra pessoa, né? Então, os excessos, o problema são os excessos. E na comida também, a gente precisa comer, mas tanto, né? Então, todo o excesso. E aí, vem Joana dizendo, a felicidade é, portanto, uma forma de viver, e para
E para que se torne permanente, é necessário que seja adquirido o nível de consciência do espírito. E isto começa quando se descobre e se atenta para o que realmente se deseja da vida, além dos níveis imediatos do gozo e do prazer. Então a gente precisa ir além desse imediatismo que tem consumido, né? Que tem nos consumido, que consome a sociedade, que consome a juventude, consome, né? Que é uma atração que a gente diz até fatal, né? Então a gente vê aí. E o interessante é que muitas vezes, antes da reencarnação, no planejamento da reencarnação, isso é muito bem colocado no livro Missionários da Luz, justamente num capítulo que fala sobre o planejamento das encarnações. Antes, no início, eu disse que a matéria limita a nossa visão desse espírito imortal. Quando mergulhamos, ficamos muito na matéria, ficamos muito limitados. E muitas vezes, lá livres da matéria, aqueles espíritos já têm condição, que já têm um discernimento maior, até mesmo participam, né, do planejamento da sua própria encarnação. Então, muitas vezes, antes da reencarnação, ele reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Ele anseia pelo sacrifício que redime, porque ele sabe que os obstáculos que vai passar na Terra, se conseguir superar, vai ser um passo na sua marcha evolutiva enquanto espírito. Ele exalta o obstáculo que ensina. Quer dizer, lá na espiritualidade, eu sei que eu vou encontrar uma sogra, que vai ser difícil, mas lá na espiritualidade ele está com a visão ampliada e chega aqui, mergulha na carne, não quer saber da sogra, não quer ver a sogra, é tudo terrível, né? A gente se limita muito. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos. Está lá no instante da vida. Então, muitas vezes, né, na espiritualidade, a gente tem uma visão muito mais ampla. E quando mergulha na carne, a coisa fica estreita. E a gente vai citar, rapidinho, esse livro, Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco. Nós temos várias situações aqui de espíritos que partiram, que deixaram a Terra numa condição de muito sofrimento. E espíritos que foram na Terra espíritas, que receberam a luz dos ensinamentos espíritas e que falharam na missão. Falharam justamente por quê? Porque adentraram a porta larga, né, das ilusões. Então, tem um caso, que é o capítulo 11, que fala do insucesso de Ambrósio. Então, é interessante, porque Ambrósio reencarnou na Terra, numa família muito simples, mas muito devotada, preocupada com a educação. E, desde cedo, ele começou a ter mediunidade. E aí foi levado a uma casa espírita, foi orientado, né, tinha uma ampla tarefa no campo da mediunidade. Aí, muitas pessoas, quando falam de mediunidade, de ser médium, têm a visão que o médium é um ser, né, que foi beneficiado por Deus, é um ser especial. Mas quando a gente lê esse capítulo, a gente vê que Ambrósio tinha muitos comprometimentos de vidas anteriores e renasceria com essa mediunidade aflorada, justamente para vencer débitos do passado, através do quê? Da renúncia, da resignação, do trabalho no bem, do estudo, né? Tudo que ele teria que realizar na vida para poder vencer, né, com a mediunidade, vencer a mediunidade para divulgar a doutrina espírita e para vencer débitos do passado. E ele mergulha realmente com uma mediunidade aflorada, é orientado, os amigos espirituais, né, o cercam, acompanham e tudo. Mas aí o que acontece muitas vezes, que é uma realidade, que os vícios que nós carregamos, da vaidade, sou médium, beleza, né? Melhor médium do mundo, né? E as pessoas também vêm, nossa,
fulano parece um ser, né, do outro planeta fazendo o que aqui na Terra. Isso é, né, mais ou menos essas coisas acontecem, né? Tanto acontece que são relatadas. E ele começou a ficar muito vaidoso, né? Começou a se desviar um pouco do caminho, se achando realmente o máximo. Começou a olvidar do estudo, olvidar daquela simplicidade inicial, entrar por outros caminhos, né? Então, nós temos aí a citação: embora bem inspirado e bem direcionado pelos mentores espirituais, começou a negligenciar. Estudar para quê? Me preparar para as reuniões para quê? Né? Já sou médium mesmo, potente, então, vamos lá. Supondo-se infalível, tornou-se presa fácil de obsessores, porque ele começou a abrir o campo para que obsessores ficassem. É mesmo, você é muito bom, não precisa estudar não precisa renunciar não precisa ter pontualidade e compromisso não. Essas coisinhas que são sopradas assim, né? Então ele tornou-se presa fácil de obsessores e foi deixando de lado a seriedade inicial e enveredando pelos caminhos dos vícios, inclusive. Foi se perdendo na sua trajetória, foi realmente adentrando a porta larga. E aí os espíritos, a gente pode pensar, mas ele não era bem acompanhado espiritualmente? Mas os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Eles auxiliam, eles orientam, mas na hora que nós não conseguimos mais sintonizar numa vibração boa e elevada, quem é que vai sintonizar com a gente? Os espíritos equivocados. Os espíritos que estão nessa vibração. Então, a gente não pode nunca esquecer disso aí. Porque fulano era presidente do centro, como é que aconteceu isso? Fulano era orador, como é que aconteceu isso? Fulano era médico, como é que aconteceu isso? Dependendo do rumo, da escolha, das ações, dos pensamentos, nós vamos sintonizar, né, com todos os tipos de espírito. E pela invigilância, muitas vezes a gente vai abrindo portas, né, para que espíritos ainda equivocados se encaminhem. Então, ele desencarnou numa situação de muito sofrimento, de muita dor, até que foi resgatado pelos espíritos, né, pelos benfeitores espirituais, e o levaram ao Lar Esperança, essa colônia, né, que tratava desses espíritos desencarnados, espíritos, muitos deles espíritas, que desencarnavam nessa condição de dor, de sofrimento, de culpa, né? Eram recolhidos para tratamento, para fazer todo, né, o despertamento e que eles pudessem continuar a trajetória. Então, a gente vê aí. E a gente vê essa passagem, essa imagem muito bonita, né, de Jesus fazendo o convite para segui-lo, e a gente vê, e a gente vai começar a entender que essa porta estreita não é nada tão distante de nós, nada tão impossível, porque ela se faz em passos lentos, mas necessário se fazer. Primeiro, com a consciência. Quando a gente começa a buscar e a ter a consciência de quem somos, perguntas, né? O que estamos fazendo aqui? O porquê da existência, buscar nessas respostas, nós já vamos começando a adentrar num novo caminho. Por quê? E buscando a autotranscendência. O que seria isso? Superar, ir além do nosso eu. Superar realmente os nossos equívocos, transcender, ir além. E a gente vê tantos exemplos de seres que conseguem superar dores tão grandes, conseguem dar a volta por cima, como a gente fala, consegue transcender aquela dor, aquele problema, né? Consegue encontrar-se consigo mesmo, vamos assim dizer, e mudar o rumo. A gente vai contar mais adiante. Desprendimento. Então, a gente vai entendendo que se somos seres imortais, é difícil esse exercício? Mas se faz necessário. Pensarmos mais. Aquela história de já fiz. Quando vi, já saí da loja com 10 sacolas. Né? Então, a gente tem que começar a fazer esse exercício. Nós não vamos conseguir sem a reflexão, sem o pensar, sem avaliar, sem analisar.
Um dia, se a gente começa o exercício, depois lá na frente vai ficar fácil. É isso que nós precisamos entender, né? Se a gente não adia, lá na frente vai ficar fácil. Quando eu falo lá na frente, é lá na frente mesmo, nessa existência, né? Numa outra existência, já vai estar mais tranquilo, já vai estar mais fácil. Quando a gente vê esses seres desprendidos aqui na Terra, que a gente fica, nossa, né, como é que pode? Lógico que ele já exercitou lá atrás. Então, agora ficou fácil para ele, né? E é assim, quando a gente exercita lá na frente, vai ficar mais tranquilo. Respeito. A gente precisa estar exercitando esse respeito. Quando a gente olha o outro e busca olhar de outras formas, busca não só os defeitos, o que tem de bom, né? É possível, tem alguma coisa boa, né? Então a gente consegue olhar de uma outra forma. Família, né? Essa instituição divina que hoje tem sido tão descuidada, tão deixada de lado. É tão assim. Então, foi ontem ou essa semana, eu não assisto novela, mas quando chego às vezes da escola cansada, primeiro eu sento, aí ligo, aí está na novela. Aí ontem, ou essa semana, não sei quando, eu lembro da fala da mãe dizendo que precisava ser feliz, que buscava a felicidade, que não achava que a felicidade dos filhos fosse mais importante do que a dela, alguma coisa mais ou menos assim. Né? E isso, o egoísmo, falando alto, né, dentro do lar, eu tenho que buscar a felicidade. Não importa o meu filho, não importa o meu companheiro, não importa a companheira, é a minha felicidade. Né? E a família não se constrói assim. Se eu pensar só na minha felicidade, ela vai se desmoronar, né? Com certeza. Solidariedade, né, de estarmos olhando o outro, né, com os olhos mais solidários, de compreensão, de entendimento. Tudo isso é difícil, de tolerância, porque hoje não tem tolerância. Hoje está tudo, toma lá, vai cá. Não há paciência, não há tolerância, e às vezes a gente nem espera que a coisa se defina. César Soares dos Reis, que eu falei que tinha citado, vou citar de novo, ele conta uma coisa, numa palestra muito engraçada, que ele foi fazer uma palestra em Minas, à noite, com chuva, numa estrada de barro. E lá o representante do centro foi buscá-lo e eles tiveram, né, que enfrentar quilômetros e quilômetros naquela estrada de barro. Então chovia, aquela coisa, muita lama. Veio o carro de uma mulher que quase já vinha atropelando, batendo, né? E o motorista já ficou exaltado, né? Espírita, mas já ficou exaltado. E ela gritou assim, porco! Ele não se aguentou. Ele foi e gritou, vaca! Aí depois pediu desculpa. Seu César, me desculpa, eu não aguentei. Como é que ela me chama de porco? E tal. E foi seguindo lá na frente. E quando eles seguiram lá na frente, os porcos estavam lá na estrada. Ia ter um acidente, ia ser uma coisa horrível. Foi como a mulher conseguiu avisar. Mas como é que ele entendeu que ele era o porco? Então não há tolerância, Nós não somos tolerantes. Nós não esperamos, às vezes, o outro molhar o bico. É a verdade, é a realidade. Então, depois ele pediu perdão, ele quase chorou para César Soares, com César Soares, falou, e César tentou consolar, mas a coisa não deve ter sido muito boa. Então, é assim. Nós somos assim ainda, mas estamos aqui para aprender. Isso que é importante, isso que é bonito. Nós estamos aqui, será que a gente vai querer sair daqui do mesmo jeito que a gente chegou? Numa vida de 80, 60, 70 anos. Não é nada em relação, ao tempo. Mas para a gente e pronto. Então, vamos lá. E aí, nós vemos então que essa porta larga, entrada na ilusão. Não adianta, a gente se ilude com as coisas transitórias. E vamos sair pelo reajuste, porque essas nossas escolhas vão gerar sofrimentos, não tem jeito. Porta estreita é quando a gente tenta sair do erro, do equívoco, a gente dá um passo importante, entra na renovação, Aí a gente já vai trilhando essa porta. É estreita, porque ela não é fácil. Ela precisa de uma batalha interior muito grande.
né? Mas que só nós, cada um é responsável pela sua. Então, quando nós temos a aspiração por uma ordem superior de coisas, é indício da possibilidade de atingi-la. Então, se eu quero mudar, isso já é um indício que nós vamos atingir. Mesmo que não seja agora, no porvir, mas nós vamos atingir. Então, cabe aos homens progressistas ativar esse movimento e a aplicação dos meios mais eficazes. Então, cabe a gente não desanimar. Ah, eu queria abraçar esse trabalho, eu dei meu nome para o estudo, aí aconteceu isso, aquilo, eu já não pude vir. Mas eu já tenho a consciência que eu preciso estudar, então eu vou tentar. Eu não vou desistir para sempre, se entrar lá na rede e ficar balançando. Eu tenho que buscar investir. Não deu agora, mas amanhã ou depois eu tenho. Porque se eu parar, eu vou parar. E aí, a gente vai ver. A doutrina espírita nos dá uma noção de felicidade, sim. É uma fórmula que tem aqui. Felicidade é igual PN mais CT mais FF. Felicidade, dentro da doutrina, é isso aqui. PN mais CT mais FF. Tem gente que sabe, mas não vai falar agora, tá? Aí eu vou voltar com o professor César Soares dos Reis. Ele conta uma história, numa palestra, muito comovente, e que deixa para a gente essa ideia que a gente pode adentrar essa porta estreita. Que a gente renasce para isso, para adentrar essa porta estreita. Então, ele conta que durante alguns anos ele realizou um trabalho no Rio de Janeiro, ele e todos os companheiros do centro, visitando uma penitenciária e fazendo o estudo do Evangelho aos domingos pela manhã. Então, nas proximidades do Natal, um amigo perguntou se ele podia fazer o estudo, porque já estava chegando o Natal, e ele ficou meio angustiado a falar para essas pessoas sofridas e tal, e orou, pedindo a Deus, mas não vinha assim uma inspiração muito grande sobre o que ele falaria. Mas ele estava tão preocupado que ele dormiu e sonhou com as bodas de Caná. Sonhou e aquilo ficou na cabeça. Bodas de Caná, o que isso tem a ver com o estudo que eu vou fazer para os presidiários? Ficou com aquilo na cabeça. Bodas de Caná, bodas de Caná. Então ele resolveu, nesse dia, com os presidiários, fazer um estudo das bodas de Caná. E sempre quando ele falava, ele observava que num cantinho ficava um presidiário, que ele ficava muito na dele, ele não participava, ficava lá só ouvindo, porque os outros às vezes faziam uma pergunta ou outra, ele ficava lá no cantinho dele e nunca participava. E nesse dia não foi diferente. Ele falou sobre as bodas, contou toda aquela história da transformação, né, das águas no casamento, das águas para o vinho, a transformação que Jesus fez, e no final veio aquela inspiração de fazer. Se a gente acredita em Jesus e se a gente traz o Mestre para as nossas vidas, a gente pode transformar a nossa vida da água para o vinho. E ele terminou assim, com essa fala. Aí depois todos saíram, não sei o quê. Aquelezinho que estava lá no final se aproximou com uma ânsia muito grande, agarrou no braço dele e falou assim: o senhor acredita mesmo que a gente pode transformar a nossa vida da água para o vinho? Que se a gente acreditar em Jesus, a gente transforma a nossa água, a nossa vida da água para o vinho? Ele falou assim: claro, claro que eu acredito. Por que você acha que eu venho aqui aos domingos? Por que você acha que eu venho falar do Evangelho? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Então, eu acredito nisso, que a gente pode transformar. E passaram-se muitos anos. Ele mudou-se do Rio, foi para Niterói, deixou aquela tarefa com os companheiros e foi viver a vida. Passaram-se 3 décadas. Um dia, ele foi chamado para fazer uma palestra num centro, numa comunidade difícil, um centro humilde que se instalou naquela comunidade. E ele foi. Quando ele chegou, ele foi recebido por uma pessoa que ele guardava aquela fisionomia, que o abraçou, que deu um abraço e disse: o senhor lembra de mim?
eu estava na sua palestra, naquela palestra em que o Senhor disse que quem acredita em Jesus pode mudar a sua vida da água para o vinho. Eu estava lá e eu acreditei nisso. Hoje, com muitas dificuldades, eu dirijo essa casa espírita e eu faço um trabalho nessa comunidade, um trabalho para auxiliar aqueles que hoje estão na posição que eu já estive um dia. Eu acreditei. Muito obrigada. O professor César Soares dos Reis disse que esse foi o momento mais feliz, que na Terra ele conseguiu sentir a felicidade. Porque a felicidade é quando a gente se sente pleno. Algo dentro de nós é preenchido. E ele se sentiu pleno nesse dia, agradecido a Deus por ter tido a oportunidade de ajudar alguém. Então, felicidade está lá na questão do Livro dos Espíritos, felicidade, PNCTFF. Quando Kardec pergunta, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Kardec pergunta e os espíritos respondem. Para a vida material, é a posse do necessário. Do necessário para quê? Para nós cumprirmos, como a gente já viu, a nossa missão, a nossa tarefa. O que é um desafio, essa posse do necessário. Porque nós estamos sempre lutando e sonhando com o supérfluo. Então, é um desafio, mas nós podemos almejar esse desafio. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando a gente acredita no futuro, quando nós realmente nos sentimos esses espíritos imortais em passagem pela Terra, a nossa vida, alguma coisa tem que ser diferente. Nós não podemos ir na aba dos outros. Maria vai com as outras, mergulhando pelas portas largas, né, das ilusões, se nós temos essa crença no futuro. Então, felicidade, posse do necessário. CT, consciência tranquila. FF, fé no futuro. Então, que nós, meus irmãos, possamos, mesmo com todas as nossas limitações, porque nós sabemos que somos, né, que temos as nossas limitações, mas que nós possamos estar buscando, e principalmente nós, com essa doutrina, né, espírita maravilhosa, que dá esse roteiro para todos nós, que nós possamos aproveitar, bem conscientes, né, de que não é a religião que vai nos libertar, não é a religião que vai nos salvar, não é o passe que vai resolver a nossa vida, mas as nossas escolhas, a nossa tomada de decisão perante essa vida, a amplitude do nosso olhar, né, temos que deixar, né, de olhar tão estreitamente e buscar alargar. Então, para todos vocês, né, uma noite linda, muita paz. Eu trouxe essa gracinha aí, né, que transmite tanta paz e tanta brandura. Então, que Jesus fique conosco, nos fortalecendo na caminhada, aqui, né? Porque tem muito pepino, mas a gente tem que ir, né?